Boa noite, pessoal. Como é que vai? Tudo bom? Mais uma aula aqui. O tema de hoje, pessoal, a gente vem batendo nessa tecla, né? É sobre a crise ambiental e nós estamos continuando dando continuidade um tema dentro de outro tema, certo? Como é a nossa disciplina, que é ética e educação ambiental, tá certo? Então, o tema de hoje, aqui nessa apresentação nossa, que eu vou depois mostrar o trecho para vocês. Fiquem à vontade para depois fazerem perguntas, ler o texto, tirar dúvida, tá certo? Crise ambiental e ou crise de civilização. Porque a gente viu, já expliquei para vocês, coloquei aqueles textos também, espero que vocês também tenham pesquisado, né? Que o capitalismo atual, né, ele vem com uma série de contradição, né? Porque, na verdade, o capitalismo ele tem seu lado bom, o sistema capitalista ele tem seu lado bom, mas tem o lado que a gente chama até de perverso em alguns momentos, né? Visto que nem sempre tem resolvido os problemas de pobreza e, com isso, tem deixado as forças produtivas, né, à mercê do capital e, por sua vez, com o meio ambiente, né? Desmantelando o sistema ambiental, tá certo? O que são as forças produtivas? Somos nós, os trabalhadores. Então, e isso, né, é contraditório porque destrói o trabalho, né, o desenvolvimento do ser humano, ele fica de forma não satisfatória, né, ou seja, a reprodução dos seres humanos, né, e aí, um dos pontos é que esse desenvolvimento capitalista, ele faz-se à custa de que se produz a todo custo, né? Não importa como. E isso, lógico, vai ter que ter um preço. E esse preço é os recursos naturais, né? Porque eles, além de serem infinitos, mesmo que não seja finito a curto prazo, seja a longo prazo, mas aí lá na frente isso vai ter um desequilíbrio totalmente no planeta, né, no meio ambiente. Então, isso vai gerar destruição, isso vai. Os recursos ambientais eles tendem a diminuir, né? E isso vai ter, lógico, desertificação, nós vamos ter aquecimento, em outros locais nós vamos ter problemas climáticos nunca tinham acontecido e passam a acontecer, certo? Então, quais são esses problemas ambientais, né? Então, isso tudo coloca a vida do planeta em risco, né? Então, os problemas, as perguntas que a gente faz, né? As perguntas que a gente faz. Quais são as causas dos problemas, né? Como eles surgiram, né? Quando eles surgiram, sempre houve problemas ambientais. Como podemos explicar e entender os diferentes problemas ambientais, né? Ora, veja que alguns setores, né, da sociedade, pessoal da grande mídia e também empresários, né, eles falam de uma forma que, mas a gente entende que outros pesquisadores não concordam com o que eles falam, né, que na verdade, os mecanismos de eles estão trabalhando com certificados ambientais, que eles estão trabalhando de forma para preservar, estão reflorando floresta, mas na verdade isso não acontece, né? Esses tratados não estão sendo, não estão sendo cumpridos, né? E aí nós chegamos aos dias atuais nessa situação. Lógico, vocês viram naquele texto, vocês viram naquela explicação, que desde os anos 70, né, se procura caminhos com a ONU, com o país, com ONGs, com associações, com entidades civis, né, para que isso não chegue a um ponto. E nós já estamos no século XXI,
Nós já estamos na segunda década, né? Mais da segunda década, né? E isso não se chegou a um consenso entre nem países, nem sociedade, né? Então, a destruição ambiental, né, tem várias causas, né? É o desperdício alguns setores dizem que é o desperdício de matéria e energia, né? Os limites físicos naturais, né? Outros falam que é porque tem gente demais no planeta, né? Uns dizem que é altos padrões de produção e ao consumo, dentre outros, né? Ou seja, as pessoas estão consumindo demais sem necessidade, né? Então, mas não bate, né? Dizer que o estilo de desenvolvimento vigente é considerado insustentável, que nessa situação do jeito que vai não dá, mas eu acho assim, devemos achar, né? Isso é um problema da estrutura capitalista, é um problema da civilização, é um problema ambiental, né? São várias perguntas aqui nessa parte do slide, né? E aí a gente chega a muitos pesquisadores, só para a gente ter uma ideia, né? Essa destruição ambiental, né? Escassez, né? Desses recursos que um dia se acabam, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Nos anos de uns 20 anos para cá, né? Pouquíssimo tempo, né? Se fez uma pesquisa, né? E a ONU embasa essa pesquisa, né? Só para a gente ter uma ideia. E o pior, essa diferença, ela em vez de ter se dissipado, ela foi piorar ainda mais, né? Menos de 20% da população, né? Em torno aí de 10 a 15%, né? Eles consomem de 70 a 80% dos recursos naturais do mundo, ou seja, uma minoria que consome, não é a maioria que consome os recursos naturais. Quando a gente fala em recurso natural, gente, não é a terra lá, só a água, não. Nós estamos falando do que é produzido, o que as pessoas consomem baseado nessa exploração do meio ambiente. Então, quer dizer, significa dizer, né, resumindo, que a maioria da população, o planeta está sendo consumido, destruído, mas nem todo mundo está tendo acesso a essa produção, ao que esse planeta está oferecendo, né? E aí, dessa população aqui, de 10 a 15%, era 20%, mas foi piorar. Só para a gente ter uma ideia, comem quase a metade de toda a carne do peixe existente no mundo. Consomem quase 70% da energia da elétrica, né? Porque agora, felizmente, nós temos as energias renováveis que estão sendo, inclusive o Brasil já chegou ao Cariri, como vocês sabem, né? Isso já tem dado uma melhorada. Mas, e olha só, e a parte de papel, de automóvel, né? Quem consome isso aí, né, essa minoria vai consumir quase mais de 80% disso aí, né? Ou seja, se destrói o planeta, destrói o meio ambiente, consome os recursos naturais, mas só uma minoria tem acesso a isso. Só uma minoria está tendo esse privilégio. Então, quer dizer, é só uma crise ambiental ou é também uma crise, né? Ou é também uma crise do ser humano, né? Como é que a gente vai poder explicar isso, né? Então, ó, a gente vendo esses números aqui, depois eu vou passar o texto para vocês, né? A gente tira uma conclusão disso aí, desse estudo feito, vem sendo feito aí nos últimos 20 anos para cá, né? O modelo de consumo, né, é um modelo de degradação. E muito do que é utilizado aí, ele não é reaproveitado, digamos, ele utiliza ali, e ao invés de a pessoa, empresa, né, a sociedade passar para pessoas que não têm possibilidade econômica de consumir, não, isso é desperdiçado. Não é reaproveitado, não é reciclado. Esse é um dos grandes problemas. As pessoas continuam sem acesso. Eu tenho um computador? Não, eu vou e jogo fora. Eu tenho uma roupa velha, né, que às vezes nem ela é velha, mas não está estragada. Como, por exemplo, essa camisa minha aqui. Tem 5 anos que eu tenho essa camisa, né? É uma camisa velha, mas ela não está estragada. Por que eu vou jogar fora?
Eu não posso passar para outra pessoa. Então, é um exemplo que a gente tem sobre isso. Então, esse consumo, ele está mal consumido. Ele é bem consumido pela maioria, pela minoria, não tem acesso, e é mal consumido pelo restante da população que não tem esse acesso. Então, é possível que os recursos naturais entrem em colapso já a partir de 2030, 2040. Vocês se lembram do conteúdo passado? Estão lembrados, né? Que a gente falou sobre as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é até 2030, nós já estamos em 2022. Ou seja, nós estamos caminhando a passos largos, né, para essas metas não serem alcançadas. E não é só no Brasil. Não é só no Brasil. O Brasil é um caso sério. Lembrando que nós chegamos a ser a sexta economia do mundo, na frente da Inglaterra. Passamos para a oitava economia do mundo, há 4 anos atrás, éramos a oitava economia do mundo e hoje nós somos a 12ª economia do mundo, com esse atual modelo econômico do atual governo. Ou seja, a gente retrocedeu. Então, nós não vamos atingir até 2030. E aí, essa demanda, o que os estudos dizem? Que essa demanda de consumo, de exploração do meio ambiente, né, ela será 2030, 2040, 2050, terá que ter o dobro do que a Terra pode oferecer. Que não necessitaria disso, por quê? Se fosse o consumo diferente do que eu acabei de falar para vocês. Certo? Vamos aqui para outra. Vamos lá. Não há consenso sobre as causas dos nossos problemas ambientais. Vamos lá. Alguns sugerem que a causa é a quantidade de pessoas que existem no planeta. Eu já falei sobre isso, né? Gerando excessivo consumo de recursos naturais. Outros sugerem que são as atitudes das pessoas. Aí a pergunta que fica, será que as pessoas, essas atitudes, como eu falei da roupa, por exemplo, é isso também? Outros sinalizam para a forma como aproveitarmos e exploramos os nossos recursos naturais, né? Então, essa dificuldade, né, de ter uma ideia concreta dos problemas ambientais, elas são vários pontos. Uma coisa é certa, está acontecendo, né? Então, uma coisa é certa, esses recursos, eles são finitos, né? Não tem como a gente fugir disso aí, são recursos realmente finitos, né? E tem seu ciclo de vida, como se fosse uma data. É uma data certa? Já se fala que o petróleo, ele não dura 50 anos. Uns dizem que dura um pouco mais, outros dizem. Então, na média, que é menos. Por isso, essa corrida louca aí, para se ter carros a elétrico e por aí vai. Mas lembrando, viu, essa questão do petróleo, ela é tão séria, se você olhar ao redor de sua casa aí, e você procura uma coisa que não tenha petróleo. Ah, você tem uma banana aqui em casa. Mas ela foi produzida porque tem o petróleo. Como, professor? Ela foi transportada por um veículo, né? Ela foi, a embalagem dela, que é de plástico, é a base do petróleo, que é a petroquímica, e por aí vai. Mas, professor, a banana, ela está em cima de quê? Está em cima de um cesto de plástico. De que é que foi feito esse cesto de plástico? Petróleo. Professor, eu estou tomando um medicamento aqui. Aí, como é que você faz? É da torneira o medicamento? Não, ele vem, se for líquido, ele vem num tubinho de plástico. Se for cápsula, mesma coisa. As cápsulas de plástico. Certo? Então não tem como fugir dessa realidade. Só para a gente ter uma ideia de como esses recursos eles são finitos, né? Não vão durar a vida toda.
Por toda essa perspectiva, o problema dos limites deve ser considerado, né, um problema, é a forma como essa velocidade de utilização desses recursos está acontecendo, né? Outra coisa também é a forma como é utilizado, né? Um recurso ele pode ser utilizado, né, através do tempo e de outra forma não. Por exemplo, por que é que se não utilizou os recursos naturais em uma época anterior que não utilizava, como no caso do petróleo? Tem lá na apostila de vocês. Ou seja, de acordo com o limite, de acordo com a época, de acordo com a região. Então, a gente tem que buscar um desenvolvimento de forma a que isso não seja, o meio ambiente ele não seja atingido, né? Então, veja bem, na verdade, o que é que nós devemos ter? Devemos ter uma visão diferente, uma visão não de reformar a situação que está, mas de estancar essa forma de consumir e degradar o meio ambiente. Então, nessa crise ambiental, né, não tem como causa o desenvolvimento tecnológico, porque senão a tecnologia, na verdade, ela tem que ser utilizada para melhorar a situação. E não porque se desenvolveu demais, você vai estragar o que já foi construído em centenas de anos, né? Mas, na verdade, dizer que é o excesso da população, né, não é por aí. O que a gente tem um consenso é que o padrão alto da população, né, tem como fundamento, né, a busca desenfreada por acumulação de capital, né? Aí você vai dizer, professor, o que é acumulação de capital? Bom, a primeira acumulação de capital, pessoal, ela acontece no século XVIII, né? Aliás, no século XVI, nas grandes navegações. Aí vem 1500, 1600, 1700. É a primeira acumulação que o pensador Karl Marx ele dizia, a acumulação primitiva de capital. Por que ela é primitiva? Tanto pelo sistema capitalista, que é o primeiro, forma de exploração, e é primitiva porque ela é rude, ela é grosseira. O mundo se desenvolveu, deixou o tempo da escravidão lá na época de Grécia e Roma, deixou o tempo de exploração da época feudal, dos servos, feudalismo, e quando chega quando isso é para melhorar, quando surge o capitalismo comercial e quando surge uma forma do mundo se desenvolver, a Europa, né, volta no tempo e passa a explorar novamente o humano para acumular capital. Como é que se acumulou esse capital? Foi roubando sociedades, foi destruindo cidades, foi matando pessoas indefesas, como foi o caso dos africanos, que eram sociedades extremamente organizadas e desenvolvidas, algumas delas, né? E não tinham, como eles não tinham o conhecimento da pólvora, eles foram destruídos, né? Não tinha a mesma tecnologia. Os indígenas, muitos não conheciam nem o metal, mas eram sociedades desenvolvidas, no caso dos incas, maias, astecas, né? Ali na região central. E nenhum deles tinha conhecimento da metalurgia desenvolvida, por isso que eles foram dominados. Então, impondo religiões à força nessas sociedades, matando, escravizando, pilhando, roubando, destruindo culturas. Então, foi o primeiro acúmulo de capital. E vem agora para a era industrial, 1700, 1800, 1900, e continua essa mesma forma, né? Que é através do trabalho assalariado. Esse trabalho assalariado, pessoal, ele também destrói as pessoas. Por sua vez, destrói os seres humanos, né? Nisso, tem um custo altíssimo, porque tem um custo humano e tem um custo para produzir toda a riqueza, né, com o advento do petróleo, o advento da eletricidade, teve que extrair os recursos naturais. Isso, lógico, né?
obter cada vez mais, né, o lucro rápido, o lucro imediato, né, do sistema capitalista, né? Então, toda a história dessa acumulação de capital, até chegar no dia de hoje, né, acumular, expandindo fronteira, né, regiões do mundo, né, recursos, né, e principalmente, o que é mais importante, as forças de trabalho. De quem? Das forças produtivas. Quem é? As pessoas, os trabalhadores, né? E aí começa nesse desenvolvimento mercantilista lá do século 16, 17, 18, né? Começa com transformar os minerais, vegetais, animais, né, que antes não se explorava, a destruir, a matar as peles dos animais na região da América do Norte, né? Na África, na Ásia. Você imagina aí 500 e tantos anos destruindo isso aí. Chega no século XX, que é o século que nós nascemos, né, que nasceu no século XX, na época de 1900 e pouco, né? E continua essa destruição, né? E atrás de ouro, atrás de prata, madeiras. Só para vocês terem uma ideia, na época das grandes navegações, né? Aqui, a Inglaterra, por exemplo, quando vem a Espanha, levaram muito madeira para construir navios. Só um navio daquele, né? Aqueles lá que a gente vê nos filmes, né? Aqueles com as velas e tal. Para construir um navio daquele, olha só, precisava numa média de mais de 700 árvores. Então, o preço muito alto. Aqui no Brasil, no Brasil Colônia, 1.500, 1.600, 1.700, e até um dia desse, ainda hoje tem as grandes usinas de cana-de-açúcar, né? Nós tínhamos a Mata Atlântica. Para quem não sabe, a Mata Atlântica é aquela floresta que fica no litoral aqui do Nordeste, que é bem parecida, não é igual, só alguma parte é igual a essa aqui da Chapada do Araripe. Hoje nós só temos em torno de 5% dessa Mata Atlântica. Só para vocês terem uma ideia de como essa devastação foi grande. Isso só aqui no Nordeste. Nós tínhamos mais de 5 milhões de nativos, de índios aqui no Brasil. Hoje talvez não chegue nem a 600 mil, 500 mil. Aí eu peço desculpa a vocês se eu estiver com a leitura desatualizada, mas é nessa média aí, tá certo? Então, gente, se pilhou ao máximo, né? Se pirateou, se matou muita gente assim, em busca de capital, né? Processo de saqueamento pesado de recursos naturais, né? É uma verdadeira guerra diária de extermínio, né? De animais mortos, né? E isso em várias partes do planeta, né? Isso eu não estou falando, imagine agora, depois de toda a tecnologia, né? Destruição de florestas, rios que foram desviados, leitos de rios que secaram, que não existem mais, né? Que se transformou em desertificação, pântanos que eram biosistemas, que esses pântanos foram drenados e por isso o ecossistema se desmantelou todo em várias partes do planeta, né? Isso nós estamos falando já na época das grandes navegações aqui do século que eu falei agora há pouco. Não é brincadeira, né? E aí, né, sem falar, né, destruição das florestas para a agricultura, como falei agora da cana-de-açúcar, né? Madeira para transformar em carvão, navios, tudo isso, gente, para o capital. Antes não tinha essa necessidade, mas só para juntar capital. Quando eu falo em capital, é o capital que vai juntar para investir mais, não é o dinheiro que a gente tem no bolso, não. Isso aí não é capital, não. O que vocês têm no bolso, que vão trabalhar, que recebem no final do mês, que eu recebo, não, isso aí não é capital, isso é dinheiro. Dinheiro para consumo, certo? Então a gente pode dizer, gente, que essa, digamos assim, desmantelamento, o roubo da natureza, né, dos africanos aqui na América Norte, Central e aqui na região da América do Sul, né, foi só dentro da parte para poder se conseguir chegar ao dia de hoje, né, para poder ter lucro e nunca é para uma necessidade
direta daquilo que a pessoa está precisando, mas sempre propondo lá na frente uma necessidade de obter lucro, um investimento que talvez não desse certo, que algumas vezes nem deram certo, né? Então, a gente, na verdade, a gente pode dizer que essa história da humanidade mostra que os problemas, que o slide ambientais já aconteciam há muito tempo, né? Não é de hoje, agora do século XX, não é agora do 1970, 80, 2000, 2010, não. Isso aqui já é uma coisa que já existia antes, né? O que é novo é a dimensão, a extensão, aqui está escrito, né? A gravidade da degradação ambiental que observamos atualmente em nosso planeta e sociedade. Né? A vida do planeta e da sociedade está, lógico, está ameaçada. Não tem como dizer que não está. Eu vou só dar um exemplo aqui. Tem uma grande amiga minha, eu não vou dizer o nome, lógico, e nem vou dar exemplo aqui de onde é, o que faz, o que trabalha. Quando eu a conheci há 20 anos, não, há 20 anos atrás, era uma das pessoas que tinham os cabelos mais bonitos que eu achava. Né? Bonito, tal, combinava com o rosto, né? E ela foi, no longo dos anos, fazendo pinturas, moldando de uma forma, colocando uma tonalidade diferente, fazendo um penteado novo, aquele que estava na moda. Hoje, se a gente olhar para o cabelo dela, é aquele cabelo que não tem vida. E lógico que não existe essa história de cabelo ruim, cabelo bom. Não existe isso. O que existe é cabelo bonito. Né? Não existe isso. Cabelo ruim, cabelo não. É a forma do tratamento como como ele é feito, o cuidado que você tem. Não importa se a pessoa é de pele escura, né? De pele parda, no caso da minha, se é de pele branca. Não. Tudo é como você cuida da sua pele e cuida do cabelo. E foi o que aconteceu com essa pessoa. Eu não acredito quando a vejo. Ou seja, lembrando, trazendo aqui para nosso conteúdo, o nosso planeta, é mais ou menos isso que está acontecendo. O cabelo dela não tem vida mais. Talvez, né, muito aquecedor, né, produtos químicos, tudo isso tem um preço. Isso é a longo prazo. É a mesma pessoa que todo dia tem uma vida desregrada, que bebe, que come comida não é saudável, fuma. Lá na frente vai ter um preço. É igual o motor de um carro, se você não cuidar, se explorar uma máquina, né? É assim vai. Tudo tem um preço lá na frente. É o que está acontecendo com o nosso planeta. Ou seja, aqui embaixo, a vida do planeta e da sociedade está ameaçada. Porque o planeta estando, a sociedade também está ameaçada. Tá bom? Aqui por outro slide. Problemas ambientais. Ó. É consenso que os problemas ambientais tomaram uma outra dimensão da modernidade, lógico. Então, dois fatores, né? Que eu falei antes das grandes navegações, tal, América, África. Bom, e aí nós vamos ter um problema que acentuou. A Revolução Industrial, ocorrida a partir da metade do século XVIII, a organização urbana, representada pelas construções das grandes cidades originais com a Revolução Industrial, que foi uma consequência, né? E isso nós vamos ter um preço altíssimo, né, com relação lá na frente, a Revolução Industrial, porque vai poluir rios, vai extrair ao máximo os recursos, ao mesmo tempo que vai maltratar também o ser humano, né? Porque quando esses trabalhadores com a indústria, toda técnica que o homem do campo tinha, que o artesão da cidade tinha, com o advento da máquina, tudo aquela técnica ele perde, aquilo que foi deixado pelos seus antecedentes, de 100, 200, 300, 400 anos, ele não tem mais a técnica. Por quê? Porque agora a técnica está na máquina, né?
Então, por que essa crise ambiental, né? Com isso, nós vamos ter, depois dessa revolução industrial, as máquinas, né? As grandes tecnologias, esse desenvolvimento vai chegar até os dias atuais, né? Então, por que se tornou, né, evidente, né? Porque tornou-se evidente que é necessário alterar o quadro de destruição do planeta, né? Porque a natureza passou a ser afetada de maneira desastrosa pela sociedade humana. Ou seja, a sociedade humana é a principal responsável por isso aí. E aí nós vamos ter, lógico, né? Porque ao longo do tempo, né, os estudos feitos, né, com essas máquinas, com o advento da Revolução Industrial, né, os produtos, ao invés de serem produtos, ao longo do tempo, que eram mais duráveis, esses produtos passaram a ser menos duráveis. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha ouvido falar que o avô de vocês, ou o pai de vocês, rapaz, hoje não se faz mais coisa como antigamente. Antigamente as coisas demoravam mais. Pois pronto, pois isso aí é a coisa mais verdadeira do mundo. Isso é científico. Tá lá escrito. Tá lá escrito. As coisas realmente, a indústria mundial, não importa qual seja a indústria, se é a indústria de processamento, se é a indústria de eletrônica, se é a indústria de energia, seja qual seja de automóveis, né? Todas essas indústrias aí, elas não fazem mais produtos que durem 10, 20, 30 anos, como acontecia. Isso é proposital, porque é uma forma do sistema ele girar, o sistema capitalista ele continuar girando e as pessoas passarem sempre sempre consumindo e gerando mais capital. Isso não é por acaso, certo? Isso é proposital. Professor, mas um carro dura a vida toda. O carro pode até durar a vida toda, realmente. Mas as peças do carro, não, elas têm uma vida útil. É tanto que os carros, poucas montadoras, estou dizendo um carro porque é uma coisa emblemática, porque é um dos que tem tecnologia de ponta no mundo. As peças hoje, elas não nenhum carro dá uma garantia com mais de 5 anos. A maioria delas são 3 anos. E mesmo assim, é só do motor, só do chassi, da quadro de transmissão, que a gente chama de caixa de marcha, né? Mas no restante, não. Depois de 1 ano, 2 anos, você começa a trocar as peças, começa a trocar as peças, começa a trocar as peças, e assim por diante. Ventiladores, TVs, isso nós estamos falando de coisa do dia a dia. Tem outras coisas também que são dessa forma. Isso é proposital. Colagem que não é para durar a vida toda, produtos que ressecam com facilidade, outros que desfiam com maior frequência. É isso que é feito. Não é feito para durar a vida toda, realmente não. E isso vai fazer o quê? Fazer que haja uma continuação da destruição do meio ambiente. E sem falar do lixo, que é outra coisa que a gente vai falar lá na frente, que não é hoje. Né? Então, e é por isso que nós vemos muito, por exemplo, a propaganda o dia todo, né? Produtos novos, para que você perca a vontade de ter, às vezes, uma coisa que não faz muita diferença no seu dia, você compra porque é uma novidade, é a moda. Porque meu colega comprou, porque o ator ali da novela está usando, porque o cara da banda ali de rock, de forró, aquele cantor ali de sertanejo, ele está usando, então porque agora está fazendo a propaganda ali, eu vou passar a comprar também. Sem necessidade. A ideologia do consumo. Isso tem um preço altíssimo para o meio ambiente, porque isso ali vem de algum lugar, de uma coisa que você não vai precisar. Dificilmente uma pessoa passa 3 anos com um telefone hoje, 2 anos, né? Não troca porque não já está velho. Você não está nem precisando, né? Sem estar com defeito. Estando com defeito quando o carro é normal, mas nem sempre é isso.
Já foi feita pesquisa sobre isso. Mais da metade troca por necessidades fúteis e não por necessidade real. Né? Então, quais são as evidências dessa crise ambiental? Não? Aí nós já sabemos, catástrofes naturais, escassez de recursos, né? Desertificação, desmatamento, poluição, ar, água, solo. Nós já sabemos disso, eu não vou nem explicar porque nós já sabemos disso, né? Então nós vamos ter, ó, por causa disso, né? Agravamento dos problemas sociais, como fome, desnutrição, desemprego, violência, epidemias, né? E em cima disso aqui, outros problemas psicológicos também, né? Doenças sanitárias, né? Aumento da temperatura do clima do planeta. E aí, tudo isso, lógico, o restante da população, que é a grande maioria, como eu falei lá no começo, os 80%, não tem acesso com qualidade. Não é tô falando em riqueza, não, tô falando ter acesso com qualidade. Não é enricar. Já disse em outras aulas. É a concentração de poder e riqueza, né? Que é o mais grave. Ou seja, é uma crise o quê? Humana. É uma crise ética também. Então, desculpa, pessoal. O que é que nós devemos, o que é que deve acontecer, por isso que a educação ambiental ela é importante com relação a isso, né? A educação ambiental não só de preservar a natureza, de preservar as vidas, de um direcionamento político, ético também, né? A gente tem que ver uma reorientação, né, dessa produção, de como é que essa riqueza vai ser gerada, né? É uma riqueza de gastar só por gastar, é uma riqueza desse pessoal, dessa minoria que não distribui irresponsavelmente, né? De uma riqueza, ou para uma riqueza de verdade, que enriquece, utilizando otimamente os recursos e os bens, né? Tem que ser um crescimento, né? Social, não é um crescimento lá para algumas, não, social mesmo, que seja distribuído para as pessoas. É o que muita gente nem conhece e critica. É um crescimento socialista, humano, que atenda às necessidades da sociedade, dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? Nós somos trabalhadores. Está aqui nossa mão de obra, ó, né? Está aqui, a nossa riqueza é essa. A gente tem que socializar essa riqueza. Quando fala e nós estamos tão acostumados, a sociedade está tão doente, e no Brasil está demais, que quando fala assim, ó, rapaz, nós vamos taxar as grandes fortunas. Aí o cara tem lá uma casa, tem um carro, às vezes dois, tem lá uma renda lá de 5, 8 salários mínimo, tem uma casa própria, mora num bairro mais, digamos assim, com a qualidade com água encanada, com calçamento direitinho, asfaltado, né? Aí ele acha que é rico. Quando fala em taxar as grandes fortunas, são as grandes fortunas de verdade, não é essa classe média aí não, né? Então tem gente que tem esse pensamento ainda antigo, né? Que acha que ganha um dinheiro a mais, 8, 10 mil reais, aí acha que é rico. Ele não é rico, ele não vai taxar o dinheiro dele, porque o que ele ganha não é salário, não é renda, não é riqueza, né? Então é isso que se faz. Agora há pouco, uns 15 dias atrás, o presidente Joe Biden, norte-americano, ao contrário do Donald Trump, ao contrário do maluco daqui do Brasil, ele disse: olha, a gente tem que taxar as grandes riquezas. Nós estamos falando dos Estados Unidos, é o país mais liberal do mundo e capitalista do mundo. Muito mais. Lá o capitalismo lá é terrível, é violento. Muita gente lá na miséria. Estados Unidos, por incrível que pareça. E ele diz: nós temos que taxar as grandes fortunas, distribuir renda e valorizar a classe média e principalmente a classe trabalhadora. Valorizar os sindicatos, porque foram os sindicatos que enriqueceram o nosso país. Isso é palavra do presidente norte-americano. Entendeu? Essa é a diferença de pensamento. Para o outro que saiu, né?
ou seja, totalmente pensando no social, né? Pensando no social. Por quê? Porque se você não valorizar os trabalhadores, quem é que vai consumir? Como é que vai gerar riqueza? Como é que a gente vai ter educação de qualidade? Para poder, inclusive, preservar esses recursos naturais e ser explorado, mas de forma consciente, sem desmantelar o meio ambiente. É isso? Então, quais são as principais causas? Ó? Relação, visão predatória e dominadora da natureza, né? O tempo todinho atrás na ganância, exploração predatória dos recursos naturais, ó. Excessivo consumo dos recursos naturais por uma pequena parcela da população mundial. Já falei sobre isso. Não é a maioria que consome esses recursos naturais, é uma minoria, né? A elite mundial. Apropriação da riqueza produzida pela sociedade por uma pequena parcela da população mundial, ou seja, nós produzimos, mas quem se apropria dessa riqueza não são os trabalhadores, né? É a elite mundial, a burguesia, os donos dos meios de produção, dos donos conglomerados internacionais, dos grandes bancos, das grandes indústrias, das grandes multinacionais, né? E aí, aumento da população mundial, porque a população aumentou, mas porque não teve um controle de natalidade, por falta de projetos sociais de governos e por falta de educação sanitária por parte da população, né? Miséria faz com que isso aconteça, né? E países pobres e governos ditatoriais, governos que não pensam socialmente sobre sua população, o mal que isso passa para o cidadão. Intensificação do processo de industrialização, ó, e intensificação do processo de urbanização. Ou seja, não se jogou recursos para que a sociedade rural continuasse na zona rural, tendo uma vida digna, tendo investimento, tendo créditos, tendo infraestrutura para escoar as mercadorias. Nunca se pensou na produção rural aqui no Brasil. Nunca se pensou. Inclusive, o governo atual, ele não pensa no pequeno agricultor, foi diminuir o crédito agrícola para os pequenos agricultores. Por incrível que pareça, quem produz os alimentos para a população aqui não são o latifúndio rural, os grandes propriedades rurais, são as pequenas, as familiares. O que a gente come hoje vem dos pequenos produtores. É só mais de 70% do que a gente consome da agricultura familiar. Enquanto que as grandes propriedades fazem exportar. Então, o governo, em vez de pensar no interno, pensa no externo, nos grandes proprietários. Então, gente, o que está na base da crise ambiental de nossa sociedade é o modelo de desenvolvimento. Pronto, aqui está dizendo tudo para a gente praticamente fechar o que está acontecendo, né? Ou seja, a forma como isso se organiza. Ou seja, a forma como a sociedade se organiza, produz, acumula e distribui sua riqueza. Ou seja, acumula para se vender muito produtos descartáveis, que demoram um pouco, e aí explora mais o meio ambiente, e distribui muito pouco, através de salários miseráveis para a população, enquanto que a maioria fica com essa riqueza. E produtos feitos de forma a não satisfazer as necessidades, porque a ganância por mais coisa nova, a moda, o modismo, né? O consumismo sem necessidade. Então, os bens e produtos necessários para a nossa sobrevivência, né? Então, a sociedade adotou, aqui estou lendo, viu, pessoal, não estou explicando, um modelo de desenvolvimento que estabelece uma relação de exploração do homem pelo homem e da natureza pelo homem. Esse desenvolvimento fundamenta-se no meio de domínio sobre a natureza, por meio de feito a custo de riscos ambientais globais e locais. Já falamos sobre isso, vocês já estão conscientes sobre essa situação, né? Então, esse modelo de desenvolvimento demonstra que fomos dominados pelo pensamento econômico,
que leva em consideração somente a maximização dos lucros. E isso, gente, é a ideologia capitalista, que faz fazer o quê? A ideologia capitalista faz pensar que você é rico, para que você consuma o produto que o rico consuma, escute as músicas da classe dominante e passe a questão da hegemonia ideológica, achar que todo mundo tem um pensamento igual. Isso está nos filmes, nos seriados, nas músicas, nos programas de TV, nos esportes. Achar que todo mundo é igual. Não é. Nós somos trabalhadores, nós somos diferentes, nós somos uma classe que estamos sendo explorados. Nós temos que ter esse pensamento que a gente tem que mudar. Achar que está tudo normal e não está normal. Né? Esse modelo de desenvolvimento demonstra também a predominância da razão tecnológica, do progresso a qualquer custo. E não pode ser assim. Porque, igual, por exemplo, o presidente, quando assumiu, quando fez lá a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, dizendo, você tem que escolher ou emprego, né? ou ficar empregado ou ficar desempregado. Ou seja, é um pensamento altamente desumano, perverso, maldoso, que não pensa no trabalhador, pensa no empresário, quando, na verdade, a base de tudo somos nós. Então, gera o que essa crise? Né? Destruição do meio ambiente, crises econômicas regulares, perdas e queimas, né? O empobrecimento, já falando, é o que está acontecendo, já estava acontecendo antes da pandemia, isso aí é uma coisa que a pandemia foi só um acelerador. Marginalização da maioria das populações deles dependentes, né? Quando a gente fala em marginalização aqui, gente, né, o que lá no programa de rádio é o marginal, programa policial, não é isso não. Marginal é quem vive à margem da sociedade. E viver à margem da sociedade é você não estar à margem do consumo. Quando eu falo em consumo, não é só de alimento, é a margem de você conseguir bens materiais também. Como o quê? Como roupas, como também objetos domésticos, consumir lazer com sua família. É isso, não está à margem. Né? Não é o marginal lá que está lá, que isso aqui é uma coisa da classe dominante também, a ideologia da classe dominante. O marginal ali, aí assim, todo mundo que mora em um bairro da periferia, ele é marginal, é bandido. É o mesmo pensamento. Quem está lá na favela, no Rio de Janeiro, é traficante. Né? É a mesma coisa. E não é dessa forma. A gente tem que tirar esse modelo da cabeça. Então, concentração de poder e riqueza, conflitos sociais e culturais. A gente já falou sobre isso. Né? Então, pessoal, em outras palavras, né, a forma como a sociedade promoveu o desenvolvimento, produziu conhecimento e fez ciência, né, desenvolveu tecnologias, acumulou riqueza, gerou um mau desenvolvimento. Eu coloquei aqui, em aspas, entre aspas, mau desenvolvimento. Né? Para que esse desenvolvimento se o restante da população não está tendo acesso, né? Então, um desenvolvimento predatório, explorador, penoso, desigual, injusto, tanto para o homem quanto para a natureza. E para a gente encerrar, pessoal, estamos perto de terminar aqui. O modelo de desenvolvimento predominante, além de impactar fortemente o ambiente natural, tem trazido problemas para a vida de grande número de habitantes do planeta. A crise ambiental e o colapso social estão profundamente relacionados e devem ser vistos como manifestações diferentes das mesmas forças estruturais, mecanismos e práticas de poder e dominação e de produção. Só para a gente ter ideia aqui, relatório da ONU adverte os países em desenvolvimento dos 4,6 bilhões de pessoas, né, nós temos mais de 8 bilhões, os que estão em desenvolvimento. Né? Então, 968 milhões não têm acesso a fontes de água tratada, ou seja, é muita coisa, né? 2,4 bilhões não têm acesso ao saneamento básico,
2,2 milhões morreram anualmente por contaminação do ar. Né? 1,2 bilhões pessoas vivem com menos de $1 diário. Né? Ou seja, não dá para viver. Né? Aí nós vamos ter diferentes problemas que envolvem a mesma faceta, crise da civilização. Então é um problema de que é só ambiental ou é da civilização? Né? Nossa sociedade como um todo, principalmente da classe dominante, que vê o restante da população, como nós como trabalhadores, apenas como uma ferramenta para ganhar mais dinheiro em cima disso. Igual a gente viu agora há pouco, eu estou mostrando essa foto aqui para vocês do desmatamento aqui, né? As toras de madeira. E agora há pouco tempo, aqui há um mês atrás, um ministro do Meio Ambiente, ao invés de criticar as toras de madeira cortadas ilegalmente, que tinham sido apreendidas pelo IBAMA, que fiscaliza isso, e prende e multa quem faz retirada de madeira ilegal. O ministro do Meio Ambiente, que é para proteger o meio ambiente, ele ficou a favor do madeireiro ilegal. Então, a gente está no final dos tempos. Em toda a história do Brasil, no século XX, que antes não se matou muito índio aqui, pela primeira vez a gente viu a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, ao invés de ficar do lado do índio, ficar contra o índio. Né? A gente tem... o país está doente, o mundo está doente, o Brasil está mais doente do que o resto do mundo, infelizmente. Porque quando a gente fala de doença, não é só a doença da riqueza, do bolso da pessoa, não. Doente da saúde, a riqueza da mente também é uma das piores doenças atualmente da sociedade. Então, gente, o século XXI está em meio a uma emergência socioambiental, caso sejam mantidas as tendências atuais de degradação. Por isso que eu disse para vocês naquele outro dia, que eu disse que a médio prazo, e eu disse que talvez só a longo prazo, essa situação seja atenuada. Então, trata-se de um problema enraizado na cultura, nos estilos de pensamento, nos valores, nos pressupostos de conhecimento. Todos esses aspectos fazem com que se estruture um sistema político, econômico e social predatório, explorador. Né? Nós já falamos tudo isso, não precisa nem explicar, porque a gente já falou sobre isso. Né? Para encerrar, né, pessoal, pode-se dizer que o paradigma filosófico-científico dominante, que se estruturou na modernidade, tem como fundamentos racionalidade cartesiana instrumental econômica, ou seja, de forma como se fosse matemática, não pensa no humano. Diminui-se a ciência, por não acreditar que os recursos naturais são finitos, né? Concepção mecanicista da natureza, que a natureza é como se fosse uma coisa mecânica, que não é uma coisa viva, a natureza é viva. Confiança limitada na ciência, a gente está vendo que a ciência tem um poder muito grande, mas o homem tem que fazer ela agir a favor do ser humano e da natureza. E a filosofia do progresso, aqui no Brasil, né? Principalmente, outros países também. Aqui no Brasil piorou. Entendido como um acúmulo de bens materiais e de avanço científico e tecnológico. Ou seja, como se isso fosse resolver os problemas, que do teu progresso a qualquer custo, igual na época dos militares aqui no Brasil, na ditadura militar. E, pelo contrário, o Brasil foi se atrasar cada vez mais, porque a desigualdade social aumentou, a pobreza aumentou, e se achava que ia desenvolver a qualquer custo, não desenvolveu. Foi um modelo desenvolvimentista altamente retrógrado, né, que não deu certo, inflação altíssima que nós tivemos, e no final dos anos 70, os anos 80, que foi quase 20 anos de perdido de economia da sociedade brasileira. Então, gente, qual é o paradigma dominante, o modelo dominante? Última parte aqui. Toda a base conceitual do paradigma filosófico-científico, do modelo filosófico, ou seja, o pensamento, repercutiu profundamente na cultura. Ou seja, o povo achou que aquilo era uma coisa normal, passou a ser coisa do dia a dia, na mente das pessoas, ideologicamente também.
no pensamento ambiental, nos estilos de desenvolvimento e de vida das sociedades ocidentais contemporâneas. Então, podemos compreender melhor porque o ser humano, nós, a nossa sociedade, vocês, eu, pautado por esse modelo, adotou pensamentos, atitudes e ações antiecológicas sociais, ou seja, achar que quem era contra, quem lutava contra a ecologia, lutava pelo ser humano, passou a ser pessoa do mal. Já pensou? Eu querer que as pessoas melhorem de vida, eu passei a ser chamado de você é comunista, você é contra os empresários. Ninguém é contra empresário, ninguém é contra dono de terra, ninguém é contra. A gente quer que a sociedade seja mais igualitária, que as pessoas tenham vida digna, que as pessoas tenham saúde, que as pessoas tenham trabalho, é só isso. É demais pensar dessa forma? Não é. Então a gente tem que pensar, né, está aqui escrito, o meio ambiente a uma condição de, foi levado a uma condição de inviabilidade, infelizmente. Quando é que isso vai ser viável? Quando é que isso vai dar certo? Né? Quando é que a gente pode reverter isso? Então temos que pensar dessa forma, pessoal. Vou colocar o texto para vocês, né? E, e deixar no ponto para vocês lerem, que é para a gente fazer uma atividade e a gente discutir sobre isso se for necessário, se vocês acharem necessário. Tá ok? Tenham uma boa noite e até a próxima aula. Viu? Podem ficar à vontade para perguntar, mandar mensagem, telefonar, tirar dúvida, o que for necessário. A gente está aqui para se ajudar e deixar bem fácil o entendimento de vocês, tá bom? Um abraço, pessoal.